Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu irei analisar o gráfico Ibovespa de uma forma diferente, tá? Eu costumo fazer análise, passar para vocês e comentar em cima dessa análise. Devido à situação, né, o cenário atual aí do mercado, eu resolvi que irei fazer um vídeo, procurar ser breve nesse vídeo, porque nós já estamos acompanhando o gráfico, né, Ibovespa há um bom tempo. Então observem aqui os movimentos, tá? Eu coloco aqui a mira do mouse na sexta-feira, 8 de setembro de 2023, às 17 horas. Então eu pego a mínima desse movimento, que foi uma sombra aqui, tá? 114, 400, 114, 839 e sinalizo essa máxima, ok? 119, 779. Então aqui, nessa data aqui, ó, sexta-feira, dia 8, eu levo até a máxima, tá? Que foi o topo mais alto. E aguardo uma correção até 61,8 de FIBO. Essa análise eu já passei para vocês lá nos nossos grupos, tá? No nosso grupo de Bolsa de Valores. Observem que aqui, ó, 61,8 está nesse ponto. E 50% já foi, né? Quando chega em 61,8, é porque já passou nos 50% de FIBO. E eu tenho aqui outros níveis que o preço poderia buscar caso ele busque uma retração de 100% de Fibonacci, tá? Então isso aqui está dentro da normalidade. Nós sabemos o cenário é que o mercado global ele está passando, né? Ele está enfrentando. Observem que aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, tá? Essa linha de tendência de baixa, colocando ela aqui até esse suporte 115.891, tá? Isso aqui é na cor vermelha. O preço, claro, ele em um determinado momento rompeu, fez uma máxima, corrigiu e está abaixo dessa linha de tendência de baixa. O que é que eu quero sinalizar para vocês aqui que eu não consigo comentar em cima de um print? É esse padrão aqui de correção, tá, pessoal? Geralmente, a teoria ela mostra para nós que quando um preço ele busca 50%, 61 ponto de FIBO, ele tende a subir. Só que aqui é o seguinte, aqui não se trata apenas de uma correção saudável. Temos também rumores de inflação, problemas que o globo vem enfrentando em relação é, à economia, né? Alguns países passando por guerra, outros é questão de gerenciamento e outros é gerenciamento mais a inflação dos preços. Dentre essas informações também nós temos alguns papéis que por si só não vão bem. É claro que tudo é voltado ao gerenciamento e ao cenário atual da economia. Alguns papéis eles têm uma fragilidade maior diante desse cenário. Nós sabemos que pessoas, um exemplo, se nós estamos com a economia que vai mal e o cenário não é dos melhores, eu acredito que as pessoas elas começam a cortar gastos, né, a reduzir gastos desnecessários. Um exemplo, viagens, né? Eu acredito que a pessoa ela deixa para viajar quando está bem, quando está em um momento econômico ou financeiro melhor. Então observem aqui, o gráfico ele já pegou 50%, correto? Já posso apagar aqui. Pela lógica da análise técnica, o que é que acontece? Esse ponto aqui já seria um ponto de reversão de tendência, tá? Ele já pegou 50%, pegou 61,8 e o preço já poderia retornar. Bom, se ele já poderia ou pode retornar, esse é o nosso alvo, tá? É a máxima que o preço fez. No passado ele fez alguns suportes que no presente poderia atuar como resistência. Nós temos a média de 9, 21,50, também poderia atuar como resistência, e o preço já poderia voltar desse nível. Bom, se ele voltar desse nível, eu preciso pegar a mínima como minha referência. O próprio Fibonacci já me mostra que esse nível é um nível de resistência. Eu tenho uma mínima agora e tenho uma
máxima dentro desse canal. Ou seja, lembrando que eu ainda posso, o preço ainda pode buscar até 100% de retração de Fibonacci. Eu estou colocando aqui no suporte, tá? No corpo, não estou levando em consideração a sombra, o pavio aqui do candle. Então vamos lá. Eu tenho o nível de 38,2, 50% e 61,8 que o preço poderia buscar. Dentro das nossas análises que foram feitas ou que poderão ser feitas, eu preciso levar em consideração o cenário atual, né, da economia, seja ela global ou a economia do Brasil, e tenho que ter cuidado com essa formação no 15 minutos. É uma formação baixista. A qualquer momento isso poderia reverter, porque é um período curto, tá? Lembrando que hoje é sexta-feira, é preciso ter cuidado com ações que nós ficamos comprados até a segunda. No mínimo, é preciso que, se eu segurar essas ações até segunda-feira, eu preciso ter um stop calibrado, certo? Ou, caso contrário, na segunda-feira, algo de ruim poderia acontecer e o mercado abriu o pregão já no negativo, buscando níveis mais baixos, como eu irei mostrar para vocês em um cenário macro. Bom, no 15 minutos, caso essa reversão aconteça desse ponto, dos 50% 61,8 de FIBO, esses aqui são os níveis que o preço ele poderia buscar, tá? Primeiro, rompe a resistência de 116,965 e busca todos esses alvos para retornar para o preço atual, certo? Bom, já vi essa situação, eu preciso migrar para um tempo maior para que ele me dê uma visão diferenciada. Olha que diferença de visão, tá? Então, 15 minutos é se eu quiser ou tentar fazer uma operação de scalp lá na Bolsa de Valores, mas levando em consideração um cenário macro, um cenário maior, 4 horas, olha que isso aqui foi tudo que eu passei para vocês ao longo aí da semana. Então eu limpo aqui, irei tirar todos, coloco mínimas e coloco máxima. Então aqui eu já percebo que a margem que o preço tem para buscar, ou seja, o gráfico do Ibovespa poderia buscar, claro que referente a essa alta aqui, ó, da quinta-feira, 23 de março de 2023, é bem maior do que eu estou aguardando no 15 minutos. Então eu coloco aqui, por enquanto, tá? Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta, irei pegar o corpo do candle, primeiro fundo, segundo fundo, olha, colocando bem ajustado aqui, o preço ele passa a testar a minha linha de tendência de baixa. E aí eu sinalizo para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro a ferramenta, que essa configuração aqui do TradingView é diferenciada lá do TradingView da Binance, né? Algumas ferramentas elas mudam de local. Então vamos lá. Observem que o preço tocou a primeira, a segunda, se distanciou aqui, ó, se afastando dessa linha de tendência. Em um determinado momento encontrou resistência e testa a linha de tendência, tá? Se eu colocar aqui, ó, ele sai dessa linha de tendência. Quinta-feira, 23 de março, toca a primeira vez na quarta-feira, 3 de maio, se afasta e retorna para testar essa linha de tendência de alta aqui na segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Lateralizou, tentou, não conseguiu, topo duplo aqui, ele volta. E quando ele volta, olha, ele perde uma, recupera, perde duas e agora as médias estão testando a linha de tendência de alta, tá? Então aqui já é um cenário negativo. Eu já sinalizo para vocês aqui, ó, 23,6. Olha, levando em consideração, tá, pessoal, que a Bolsa de Valores, os papéis, tá, eles respeitam 38,2, 23,6, tudo certinho. Não é como o Bitcoin, que tem uma volatilidade muito alta. Então aqui nós temos 50% de FIBO e 61,8 de FIBO
dentro da normalidade aqui do 4 horas. Isso aqui eu só consigo explicar para vocês fazendo um vídeo da atual situação do gráfico aqui da Ibovespa. Primeiro topo, segundo topo, terceiro. Eu chamo uma linha de tendência de baixa aqui e entendo que em um determinado momento aqui, ó, ele testou, respeitou, rompeu, trabalhou abaixo, voltou, fez pullback na linha de tendência de baixa. Eu poderia, ó, puxar essa linha de tendência de baixa aqui, ela é aqui, ó. Não tem problema de puxar até o nível que eu quiser aqui. Porém, eu tenho que respeitar, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro topo. Aqui ele fez mais um topo, olha, respeitou, subiu, caiu abaixo, subiu, caiu abaixo, subiu, poderia fazer pullback e lançar uma possível onda, né, de projeção, ou seja, uma onda 3 se for o caso, né? Ele fez aqui, ó, 1, 2, fez pullback, poderia fazer uma 3. Primeiro, tá, pessoal, que o gráfico, ele está fazendo topos mais baixos. Ele, no padrão de alta, ele estava fazendo topos mais altos, que seria esse padrão aqui, topos e fundos ascendentes. Em um determinado momento aqui, ele fez um fundo, tá? Fez um topo. Por enquanto, esse topo é mais alto, esse fundo aqui, ó, que foi formado, não existe fundo ainda mais baixo do que ele. Então, aqui nesse nível, eu vou até apagar aqui, tá? Para deixar claro para vocês. Deixa só, eu já marquei aqui os níveis. A minha visão é a seguinte, olha. Colocar em outra cor, fundo. Irei colocar na cor azul. E topo aqui, irei sinalizar na cor azul. Para que vocês entendam que agora nós temos um novo canal. O preço ele está andando de lado. O que poderia acontecer aqui? O preço desce, bate fundo. Tendo suporte considerável, ele volta, bate topo. Então, o preço agora, ó, se eu puxo para cá, faz um bom tempo que ele entrou nesse canal, tá? E vem respeitando. Olha como fica fácil. Deixa eu ver se eu tenho essa ferramenta aqui, tá? Porque às vezes muda, como eu falei para vocês. O canal, ele faz isso aqui, ó. Eu tenho esse canal aqui, ó, que é onde o preço está andando de forma lateral. Observem que ele sobe, lateraliza, topo, não rompeu, volta fundo, tentou subir, está andando de lado, poderia tocar mais uma vez fundo e quem sabe topo, e nós precisamos agora termos cuidado porque no passado o topo era 123,006, agora o topo aqui, ó, eu sinalizo para vocês, o topo passa a ser um nível mais baixo, ele passa a ser agora, ó, esse topo aqui, diga-se de passagem, fez topo duplo, tocou duas vezes aqui, passa a ser 119,638 e não voltou aqui. Então agora eu tenho a minha margem aqui, o meu canal reduzido, tá? Topo duplo aqui, padrão de correção. Eu tenho agora 114,287 como suporte, tá? Essa linha aqui. E tem uma máxima de 120, não, tem uma máxima de 119.675,85. Então observe que esse canal ele foi reduzido, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, ó. Esse canal ele foi reduzido, teve uma redução aqui da margem que ele está buscando e a força vendedora ela aplicou uma venda aqui, né, aquela força negativa aqui, e aplicou aqui duas vezes. Então, o que é que está acontecendo? Está forçando o preço a reduzir, buscar mínimas para testar o fundo desse canal lateral, certo? O fundo, se vocês observarem, ele está exatamente aqui, ó, rompeu aqui, nesse ponto, rompeu aqui e poderia retestar aqui. Ou melhor dizendo, rompeu aqui, testou aqui, subiu, já tentou descer e poderia fazer um teste. Terceira, quarta vez geralmente perde, tá? Eu espero que se o preço chegar aqui, ele retorne ou retorne antes. Caso contrário, ele poderia perder e buscar esses dois níveis aqui, ó. Observem que a seta que eu procuro, ela não está aqui, tá? Muda bastante quando diz respeito a esse padrão aqui do TradingView. Olha onde está a seta. Então, observem, ele perdendo aqui, ó, poderia buscar 50% e 61,8 de FIBO. Seria difícil
explicar isso aqui para vocês apenas com um print de tela. E se necessário for, eu irei fazer essa análise dessa forma. Bom, nós já vimos isso aqui, que tem um padrão de baixa, e aí eu monto aqui, eu marco para vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso aqui, ó, e no micro eu tenho esse possível movimento, onde o gráfico dentro desse padrão, ele já marca aqui, ó, já sinaliza para mim que ele está fazendo um movimento positivo. Então, eu irei tirar esse canal lateral aqui, que nós já estudamos sobre ele, irei tentar limpar algumas coisas aqui, para ficar de fácil visualização para todos. Porém, eu irei deixar aqui para nós, ó, a linha de tendência de alta. Então, o preço ele já perdeu essa linha de tendência, ou seja, ele agora ele está testando um canal ascendente e o padrão desse canal é o seguinte, se vocês observarem aqui, ele vem fazendo isso aqui, ó, testa fundo, tá? Mais uma vez está testando aqui. E quando ele testa fundo do canal, ele testa o fundo, vai na máxima, vem na mínima, vai na máxima, vem na mínima. Pela lógica, seria agora o preço voltar na máxima, tá? Então, quando eu faço uma análise no 4 horas para vocês, é almejando esses possíveis movimentos que o preço ele poderia dar para nós. Mas de contrapartida, eu tenho aqui, ó, fundos a serem rompidos. Pessoal, perdão pela quantidade de linhas, pela quantidade de traçados aqui, mas é necessário que isso aconteça. Para que fique melhor, nós temos aqui, ó, 50%. O preço ele poderia romper aqui, ó, esse canal e buscar todos esses níveis, tá? Agora, o que é que nós passamos aqui? Eu passo a analisar junto com vocês. E se ele romper esse nível de sombra aqui, ó, deixa eu colocar numa cor que eu consiga enxergar melhor. 116.976, ele poderia reverter daqui e buscar mais uma vez esse nível de resistência mais o topo que foi buscado. Mas aqui, 9,21 já cruza 50 para baixo, correto? Eu não tenho a 200 instalada, porque como esse aplicativo aqui, esse TradingView, ele é free, ele só me permite 3 médias. Ok? E eu tenho tudo isso para buscar 50%, 61,8 de FIBO, que estão aqui em 109.984, 106. Existe a probabilidade de buscar diante do cenário atual, sim. Então aqui eu tenho praticamente uma formação de linha de tendência de baixa, o preço testou aqui, e agora eu preciso limpar para mostrar para vocês algo no macro. Por quê? Já virou uma poluição visual aqui. Observem isso aqui, tá? Resistência atuando bem. Observem que no passado isso aqui atuou bem, tá? Nós temos um triângulo, correto? Olha como está isso aqui. Ele poderia perder a qualquer momento um desses 3 fundos, tá? Fica bem fácil de enxergar assim. Lembrando que análise técnica, né, figura geométrica, você pode utilizar. Vocês podem utilizar aí o que vocês quiserem. Aqui é o nível do fundo duplo, tá? Do topo duplo, perdão. Resistência. Então o preço ele está aqui, ó, 9,21 tentando cruzar 50 para baixo e poderia empurrar o preço, né, para níveis lá de 50%, 61,8 de FIBO. Enquanto esse padrão aqui, ó, ele não mudar, eu preciso ter uma certa cautela para trabalhar com ações. Porque, Cláudia, ela poderia simplesmente dar continuidade a essa queda, certo? E eu, claro, se ficar fazendo ou procurando entradas contra a tendência, acabar sendo estopado ou, quem sabe, liquidar a minha banca. Então eu preciso respeitar isso aqui. Esse é um canal lateral. Observem que o preço ele continua dentro desse canal, trabalhando perfeitamente. Topo, tentou fundo, rompeu, voltou fundo, testou topo, está tentando voltar ao fundo. Então, se ele testa topo e fundo, ele poderia simplesmente aqui buscar esse nível, tá?
113.977, para depois, dentro da normalidade de operação, se o suporte atuar bem, nós analisarmos uma possível entrada nesse ponto aqui. Pegando do fundo para o topo, nós teríamos aqui 5,12% de alvo. Isso seria bacana sim, né? Na Bolsa de Valores, isso aqui, independente do gráfico, positivo sempre é bom, mas tem que ter cuidado. Eu coloco aqui o Fibonacci e vejo que esse nível ainda está aqui, ó, próximo de 23,6 e corrigindo até esse nível 38,2, que é um nível de correção saudável, certo? Então eu preciso que o gráfico se decida. Se daqui ele, um exemplo, daqui, né, que já é um canal, ele volta a retestar a resistência ou simplesmente perde para eu pegar ele do fundo. Agora, se vocês observarem aqui, mesmo com essa poluição visual, observe o que acontece aqui, ó, quando eu limpo a figura geométrica. Eu tenho esse padrão, já são topos mais baixos, e se eu marco aqui, ó, eu tenho outro padrão, tá? Poderia ser aqui ou poderia ser aqui. Eu marco, eu faço ou formo outro padrão. Mas como esse fundo aqui é o primeiro, ó, e esse é o segundo, aqui são os terceiros, esse perdeu e voltou. Aqui eu já tenho um cenário diferenciado. Olha só, Cláudio, eu pego a minha mínima, coloco na minha máxima. O que é que o gráfico está mostrando para mim agora? Ele está fazendo um movimento diferenciado. Ele saiu, encontrou resistência, voltou, tá? Voltou, subiu, perdeu, voltou, ó, no mesmo zigue-zague, foi na máxima e agora está indo testar a mínima. Isso aqui poderia acontecer da seguinte forma: o preço ele poderia ficar fazendo esse movimento de zigue-zague até afunilar aqui e perder, tá? Mas se perder, já falei para vocês que a probabilidade maior dentro de uma correção saudável é buscar 50%, 61,8 de FIBO, 38,2, 50% e 61,8. Então vamos lá, vou levar aqui em consideração o cenário atual da economia, tá? Global e não só no Brasil, e levar em consideração que hoje é sexta-feira. Segunda-feira ele poderia abrir negativo. Então, se eu levar pelo padrão de operação, aqui é compra, aqui é venda. Aqui é compra, bateu no topo é venda. Aqui é compra, desde que ele me mostre uma reversão, se encontrar resistência, stop calibrado. Ele desce mais uma vez, ponto de compra, ponto de venda, ponto de compra, ponto de venda. Mais cedo ou mais tarde ele rompe para baixo ou para cima. Então, se o preço sobe, bate no fundo, se eu levar em consideração a cunha descendente, ele poderia simplesmente tocar aqui e perder. Como eu não shorto no mercado de bolsa, eu só me interesso pela compra e subir para retestar topo. Então vamos lá, já sinalizei para vocês. Limpo mais uma vez a nossa tela aqui. E se isso aqui me interessa, eu preciso encurralar o preço nesse ponto. Eu só posso entrar como um raio horizontal para buscar um nível mais alto pós rompimento do raio horizontal. E Cláudio, qual seria a minha estratégia? Comprar em baixa e vender em alta. Se eu venho no primeiro topo, eu tenho 2,21. Se eu venho no topo maior aqui, na máxima eu tenho 5,7. Correto? Bom, a teoria diz que toda vez que o gráfico testa um suporte ou uma resistência, existe uma probabilidade alta de rompimento. Então ele está testando um fundo. Eu preciso aguardar o rompimento desse canal aqui para cima ou para baixo, para que eu tome decisões. Se for para cima, eu já sei que eu tenho 5,7. Aqui, ó, 117,040. Se for para baixo, eu sei que eu não vou operar esses níveis. Eu preciso que o preço ele encontre um suporte, tá? Ó, tudo isso é suporte, para que eu faça uma entrada segura para buscar a máxima. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que entra para o operador é a paciência, é aguardar a coisa acontecer.
Nem todos os dias o mercado financeiro ele vai oferecer para nós ou entregar para nós possibilidade ou probabilidade de operação, correto? Então, esperar também faz parte da operação, vamos colocar assim, né? Uma operação correta e lucrativa. Ele precisa testar fundo, já testou. Se mostrar sinais de alta, rompendo aqui, eu analiso uma possível entrada, certo? Rompeu, vai para cima, rompeu aqui também, eu almejo isso aqui. Eu não vou demorar nesse vídeo, não quero prolongar, porque é só para mostrar para vocês que o momento da bolsa é aguardar. Assim que mudar a direção, eu faço uma nova análise para vocês. Mas irei fazer também um vídeo aqui mostrando a estratégia de entrada em possíveis rompimentos. Irei compartilhar esse vídeo com os nossos grupos de pacote de altcoin e lá no nosso ETF do Bitcoin. Ok, pessoal? Então, diante desse cenário, aguardem, tá? Não se precipitem nas operações da bolsa. Esperar, paciência é uma virtude, tá bom? Vamos aguardar o próximo vídeo e eu acredito que logo logo eu estarei fazendo a apresentação aqui de alguma análise ou do Bitcoin, levando em consideração o price action, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão tendo dificuldades para entrar, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos ter paciência com esse mercado de correção e de baixa.